Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Gricuk. Eu sou Laura Rodrigues. E esse é o Pode Harmonizar da 5576. E hoje nosso papo é com um médico que é especialista em implantes e em preenchimentos. Ele tem mais de 15 anos de formado pela Universidade Estadual de Londrina. E já estudou harmonização glútea em Harvard, em Cambridge. E atende na Dubai brasileira, Balneário Camboriú. Bem-vindo ao Pode Harmonizar, Dr. Bruno Matias. Estamos esperando há muito tempo. Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos quando você vai assistir esse podcast. Obrigado pelo convite, Ivan e Laura. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Obrigado. Eu sempre assisto lá no Instagram e tava pensando, quando que eu vou lá? Não, isso a gente já tá falando faz tempo, né? Você sabe que quando a gente te conheceu lá atrás, era um dos primeiros nomes que tava assim. A gente já tinha esse projeto e falava assim, não, doutor Bruno tem que ser dos primeiros, assim, tem que estar lá. Ah, que legal. Fala bem pra caramba também, né? Doutor, vamos começar assim, pra gente fazer uma storyline, né? Conta pra gente um pouco da tua trajetória. Bom, eu sou nascido no interior do Paraná, né? Sou de Cornélio Procópio e me mudei para Londrina aos 15, 16 anos para estudar. Lá eu fiz faculdade, né? Fiz medicina lá na Universidade Estadual de Londrina. Ainda não fazem 15 anos, estou completando 15 anos de formado, mas eu entrei muito cedo na faculdade. Eu tinha 17 anos, né? Quando eu comecei a faculdade, não podia nem ir nas festas dos calouros, porque eu não tinha 18 ainda. E acabei me formando jovem também, com 23 anos. Depois que eu me formei, eu passei na residência de cirurgia geral, né? Aí eu tranquei a cirurgia, fui pro Amazonas, fiquei 1 ano lá em Manaus, morando lá e que massa. Era um sonho que eu tinha, né? E eu acho que muita coisa na minha cabeça mudou nesse ano que eu estive lá na Amazônia, né? Depois voltei, fiz cirurgia geral lá em Londrina, na UEL, e fiz urologia lá na UEL também. Terminei urologia lá em 2017, se eu não me engano, e comecei atuando na urologia e decidi fazer nutrologia também, porque dentro da urologia a parte de andrologia era algo que sempre me fascinou, né? Comecei a estudar a parte de implantes hormonais, na época era muito novidade, né? A reposição hormonal com implantes. E tinha muita controvérsia em cima disso, né? Muito, então estavam surgindo os primeiros trabalhos ali, na verdade os trabalhos são antigos, mas estava chegando no Brasil, então eu tive meu primeiro contato ainda na residência de urologia. E por conta disso eu quis fazer nutrologia para poder aprender um pouco mais essa parte clínica, né? E logo depois eu conheci a minha esposa, Jo, em Santa Catarina. Ela morava em Blumenau e pouco tempo de namoro, eu sempre amei Santa Catarina, né? Sempre amei Balneário. Quando eu fui para Balneário a primeira vez, eu era adolescente ali, falei, eu quero morar nesse lugar. Não tinha nem prédio ainda na época. E aí eu mudei para Blumenau, ficamos, já começamos a morar junto logo, tal, ficamos um tempo morando lá em Blumenau, foi quando veio a pandemia, e é muito interessante, olha só como as coisas acontecem, né? Quando eu mudei para Santa Catarina, para Blumenau, eu entrei em contato com vários hospitais e prefeituras ali da região para atender como urologista, né? Então eu fui como urologista, eu tinha alguns contratos para realização de cirurgias ali nessas prefeituras, nessas regiões, né? E quando eu estava começando a trabalhar lá, começou a pandemia. Então isso foi ali final de 2019, início de 2020, e quando veio a pandemia, todas esses centros cirúrgicos se tornaram centros de atendimento, UTIs, né, para Covid. Fechou tudo, né? Fechou tudo. E eu fiquei sem lugar para trabalhar, né, porque eu não tinha consultório, não podia mais, né, fazer aqueles contratos, os contratos foram cancelados. Sim, e nenhum procedimento podia ser feito nessa época. Nada, né? E aí eu fiquei lá em Blumenau sem ter trabalho, né? Voltei a dar plantão, aí fui lá, prestei concurso no SAMU, comecei a trabalhar no SAMU, já tinha trabalhado no SAMU na época da minha residência, e voltei para o SAMU, comecei a dar plantão em UTI, atender Covid, e fiquei lá, né, pensando o que eu ia fazer, né, o que eu ia fazer. Foi quando um amigo meu me indicou uma mentoria, porque
graças a Deus, né, esse trabalho ali no SAMU e nos outros plantões me rendeu bem, né? Então eu consegui guardar uma grana ali e tive a ideia de começar meu consultório, né? Ali eu já estava quase 10 anos formado, nunca tinha tido consultório, né? Nunca tinha atendido por conta própria. E falei, não, vou montar meu consultório. E foi quando eu peguei a indicação de um amigo, de uma mentoria, né? Para iniciar o consultório. E a gente começou nessa discussão, tá? Onde que a gente vai abrir o consultório? Né? Qual vai ser o tipo de atendimento que nós vamos fazer, né? Eu e a Jo conversando. E surgiu a oportunidade de alugar um consultório numa clínica de um outro médico lá em Balneário Camboriú. E Balneário, né, já tava ali Tava no radar já. no radar. E a Jo não gostava muito de Balneário, ela achava que Balneário era muito agito, muita festa, ela gostava de Blumenau ali, da vida tranquila de Blumenau, mas consegui convencer ela. A gente foi, de início a gente não mudou de vez para lá, mas comecei a atender lá e começou a dar muito certo, né? Isso durante ali a pandemia, quando deu aqueles primeiros intervalos ali da pandemia, começou a abrir. Eu comecei a atender lá nessa clínica, né? E comecei a ter pacientes, começamos mais com a parte de nutrologia, andrologia, até que um dia, né, não tinha muitos pacientes, né? Mas um dia eu atendi uma paciente que foi para fazer um implante hormonal e ela me perguntou o seguinte: doutor, eu fiz esse preenchimento no bumbum faz um mês, pouco tempo, eu posso colocar um implante? Aí eu falei, tá, como assim preenchimento? Que você fez, né? Fui ver. A hora que eu vi, o bumbum dela tava lindo, redondinho. Eu falei, tá, o que é isso? É prótese? Ela, não, eu fiz esse preenchimento, chama bioplastia e tal. E eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça, né? E eu nem sabia se eu podia fazer o implante ali ou não. No final eu fiz o implante num outro lugar. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fui estudar e foi aí que eu conheci esse mundo da medicina estética, né? Comecei a fazer cursos, e aí foi o amor à primeira vista, né? Me encantei com a medicina estética e comecei a fazer, comecei a divulgar. E foi assim, né? Foi relativamente rápido, né? Se for ver aí... a gente começou a fazer procedimentos e começou a vir mais pacientes, começamos a fazer algumas pacientes mais influentes que traziam muitas outras pacientes, né? E aí eu fiz uma pós-graduação de medicina estética, nós estivemos juntos lá nos Estados Unidos, né? Em Harvard e Cambridge, e nos últimos 2 anos aí foi... Realmente foi incrível. Tem acompanhado, é um negócio absurdo. A gente ia te perguntar, até a próxima pergunta era o que te inspirou a seguir nessa carreira da medicina estética, né? Então foi tipo, chegou uma paciente no teu consultório e você falou, meu Deus, o que é isso? Doutor, e o que é essa coisa da andrologia? O que é isso? A andrologia é uma subespecialidade dentro da urologia que estuda a saúde sexual masculina. Que legal. Então a parte de reposição hormonal, os tratamentos íntimos masculinos, né? Então, sempre, durante a minha residência de urologia, eu sempre fiquei voltado para essa área. Porque dentro da especialidade tem a sub, né? Então, por exemplo, uropediatria, uroonco, urogineco, a andrologia, são especialidades dentro da especialidade, né? E a andrologia foi algo que me encantou ali na residência e foi o que eu investi no início. Mas eu sentia falta também no consultório de procedimentos de ticket maior, né? Que pudessem... porque o que começou a acontecer lá em Balneário, né? A gente começou a ter a agenda cheia, atender muitos pacientes, só que o retorno não era legal, né? Porque tinha muitas consultas e eu amo fazer procedimento, não estava fazendo procedimento ainda, estava só no consultório e eu estava... Poxa, quando que vai voltar? Quando que eu vou poder voltar a operar, né? Dentro da urologia você depende de uma equipe, você tem que entrar numa equipe para atender ali. Então, eu tive essa dificuldade porque ninguém estava aceitando médicos novos em equipe, porque estava no meio da pandemia, estava tudo fechado, né? E eu fiquei pensando, qual o procedimento que eu consigo fazer na clínica, né? Que é menos invasivo
e que eu consigo fazer procedimento, que eu gosto muito mais de fazer procedimento até do que de atender consulta. E foi quando aconteceu isso, né? E são procedimentos de downtime muito baixo, né? Exatamente, downtime baixo, minimamente invasivos, a gente faz com anestesia local. Agora, né, depois de alguns anos, eu voltei a me encantar pela cirurgia mesmo. Ai, meu Deus. Né? Só que não na área de urologia, mas na área de medicina estética. Então, E você tem RQE em cirurgia, né? Inclusive. Tem RQE em cirurgia e urologia, né? Tem 2 RQEs e foi isso, né? Uma coisa foi puxando a outra, né? Quando você começa a se envolver ali no mundo da medicina estética, você começa a ver possibilidades e vai fazendo curso, pós-graduação e vai indo, né? Hoje eu tô 100% envolvido, né? Nesse mundo, né? E você trilhou esse caminho, você e a Jo, né? Eu e a Jo, sempre. Ela sempre foi a cabeça do negócio, porque assim, eu sou muito emocional, né? Eu sou muito, tipo, eu tenho 1000 ideias, mas eu não consigo colocar em prática nada bem feito, né? Então ela fala assim, não, peraí, vamos voltar aqui, ó. Para de viajar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí ela coloca na ponta do papel e fala, não, ó, isso aqui a gente consegue. E foi assim que a gente acabou mudando mesmo para Balneário. Então agora a gente está completando 3 anos morando mesmo lá em Balneário. E quando nós mudamos para Balneário, a gente decidiu fundar o Instituto Scopo, né? Ter a nossa própria clínica. E aí nós pegamos e encontramos um lugar lá. Vamos reformar, vamos quebrar tudo e vamos montar um instituto, né, Scopo, que nós somos sócios lá e agora a gente está ali, vai completar agora 3 anos do Instituto Scopo lá em Balneário Camboriú. Inclusive tem uma das logos mais bonitas que eu já vi. Eu Ah, acho linda aquela logo. Incrível, né? Ela adorou do primeiro dia. Linda, né? Eu falei, gente, coisa linda. Fazer personalizado dela parece que fica parecendo um negócio desenhadinho. Não, e você assim. ficou dando teaser no perfil na hora que foi lançar. Foi muito Aí a hora que a Laura viu, ela chegou correndo na sala me mostrar. Eu falei, gente, olha o que ele fez. Massa. Assim, eu não imaginava que ia ficar tão bonito. Sabia que ia sair coisa boa de vocês, mas daquele tanto não... Não, foi incrível, foi emocionante, né? A gente, legal, né? Porque uma coisa é você atender numa clínica de um colega, né? Outra coisa é você ter a sua própria, né? E essa é uma escada de carreira que ela tá um pouco distante para muitos médicos, né? Sim. Muita gente não tá conseguindo fazer essa escalada que era comum 20 anos atrás. E aí, você saber se adequar a esse novo tempo é um dom também, né? É um desafio. Desde quando a gente decidiu abrir um consultório, né? Lá no consultório alugado, antes do Instituto Scopo. Eu falei assim, amor, a gente vai ter que aprender a fazer isso aqui. Não vamos meter a cara sem saber. Mentoria. Então, antes da gente ter uma clínica alugada, a gente já estava fazendo mentoria. Então, nós contratamos... E na época, era uma fortuna, né? Ainda é caro, ainda né? né? Mas a gente falou assim, cara, não dá pra gente começar assim, abrir um consultório, falar, o pessoal vem aí. Não é assim, envolve investimento, envolve, né, marketing, né? Vocês sabem melhor do que eu. Então, a gente começou com a mentoria e foi incrível, assim, sabe? A gente tinha um faturamento X ali e com o mentor a gente falou, não, a gente vai bater 6 dígitos de faturamento. E ele deu um prazo, né, de 1 ano pra gente sair do zero, né, do consultório alugado para bater 6 dígitos. E a gente conseguiu em 10 meses. Que legal. Né? A gente conseguiu em 10 meses. Mas por quê? Porque a gente seguiu exatamente o passo a passo que um mentor que já tinha trilhado aquele caminho orientou, né? Então, eu sou muito CDF, né? Então, tudo que ele falou, eu fiz. E foi o que... Eu atribuo, né, o nosso sucesso a isso. A gente sempre foi atrás de quem sabia, né? Eu nunca quis fazer nada por conta própria. E depois, nesse mês, eu não esqueço, foi um mês de novembro, que a gente bateu 6 dígitos de faturamento. A mentoria acabava final do ano, né, que era um prazo de 1 ano. Eu falei pra Ju, amor, vamos renovar, vamos fazer de novo. É mesmo? E agora a gente vai dobrar a aposta.
Aí a gente renovou e continuamos. Aí demoramos um pouquinho mais para dobrar o faturamento a partir daqueles 6 dígitos, né? Mas nós chegamos lá também com essa orientação, né? Então, até hoje, a gente tá com o mentor, que é o Marcos. Ele é um cara incrível. Devo muito a ele. Até hoje a gente tá com ele, então... Tem uma coisa que é interessante, assim, tem muita gente que olha, né? Tipo, o Bruno, a carreira dele foi, tipo, voou, assim, explodiu do nada nessas coisas, né? Tem uma frase, eu não lembro de quem que é, mas eu lembro que é de um empreendedor que eu vi num livro uma vez, que era: o meu sucesso do dia pro outro demorou 20 anos para acontecer. Pois é. Né? Então tem todo esse investimento, tem tudo isso. Não tem as coisas que acontecem de um dia pro outro, assim. Né? De forma alguma. 15 anos, né? Eu vou completar 15 anos de formado. Uhum. De formado, mais os 6 anos de medicina, né? Então, 20 anos me preparando. Fora os anos que estudando pro vestibular. Então, realmente, né? Mas se você saber onde procurar as coisas e aceitar que alguém tem mais conhecimento que você, muda tudo. Muda tudo. Eu sempre penso assim, sabe? Eu vou aprender a fazer eu quero fazer tal procedimento. Beleza, quem que é o cara? Quem que é o melhor? Quem que é o cara que mais estuda? Quem que é o cara que mais publica? Quem que é o cara que tem o maior número desses procedimentos? Eu vou lá, eu quero aprender com ele. Sim. Né? Então, é a melhor forma. Você corta caminho quando você aprende com alguém que tem muita experiência. Porque ele vai falar, não vai por aqui, vai por aqui. E tem muita gente, e o médico, ele é muito orgulhoso. O médico, ele é muito orgulhoso. Ele acha que ele consegue tudo, ele acha que ele é o cara, né? Ele acha que ele é o fodão. Então, não, eu vou abrir meu consultório, eu vou fazer a gestão, eu vou fazer o marketing, eu vou fazer tudo. Isso aqui é caro demais, você tá doido que eu vou pagar 100 mil numa mentoria? Você tá doido que eu vou fazer isso? E aí o cara fica batendo cabeça ali anos, né? Reclamando, às vezes não consegue largar o plantão para viver do consultório particular, às vezes abre o consultório e fala, consultório particular não vale mais a pena, hoje em dia não funciona, não sei o quê, começa a inventar um monte de desculpa. Mas por quê? Porque ele tá travado. Mas é verdade que não funciona. Porque se você pensar, não funciona como funcionava para quem, por exemplo, é filho de médico, neto de médico, é outra coisa. Outra realidade. Outro ponto, né, de virada na minha carreira, que isso é bem nítido, foi no momento que eu perdi o medo de mostrar na internet o que eu estava fazendo. Mas você tinha esse medo, porque você fala tão bem. Não. Você fala, seus vídeos são maravilhosos. Foi um desenvolvimento. Mesmo? Mas eu tinha muito medo do que os outros iam pensar. Pô, médico urologista, né? Fez 2 residências. A maioria dos meus colegas estão ali naquela medicina tradicional, né? Meus professores, né? Que a gente chama de chefes, né? Os professores da residência. O que eles vão pensar de mim? Pô, largou a urologia. Pô, medicina estética nem é medicina. Sabe eu conheço muito médico tipo que de não pensamento? fala que faz a medicina estética por causa disso. Exato. E eu tive esse bloqueio no início, né? Eu falava, pô... era um pensamento besta. Pensava assim, nossa, eu joguei fora todos esses anos, né, de cirurgia de urologia para ir para estética. E muito pelo contrário, eu acho que hoje um dos meus principais diferenciais no mercado é justamente esse conhecimento que eu tenho, essa experiência que eu tenho, essa mão que eu tenho para realizar os procedimentos. Sim, né? A mão de cirurgia muda muita coisa. Exato. A minha curva de aprendizado, ela é mais curta, então eu consigo fazer mais rápido, eu consigo aprender mais por conta dessa trajetória, né? Então, acho que isso foi um diferencial, mas eu tinha muito medo de postar, de falar. E aí eu lembro a primeira vez que eu postei um bumbum no Instagram, foi aquela coisa, né? Você vira, seus amigos começam a postar lá nos grupos. Liga, né? É, exatamente isso, né? Mas foi um ponto de virada, assim, a partir do momento que eu comecei a postar e que o pessoal começou a ver meus resultados, comecei a atrair pacientes mais influentes, pacientes, né, e aí chama atenção, né, o pessoal isso, começa a compartilhar e chama atenção. Vira uma bola de neve. E tem um outro lado também, porque um médico muito qualificado, quando publica na internet, você publica sabendo causa, consequência, risco e tudo mais. Quando o médico não fala na internet... tá um espaço aberto para quem é charlatão. Exato, perfeito, é isso. E aí qualquer um fala qualquer coisa. Exato. Eu tenho muitos colegas que são extremamente competentes, especialistas, né? Que fizeram residência, doutorado,
E às vezes a gente vai conversar e fala, mas tem muita picaretagem na internet, né? O doutor do cinto brega, o doutor do... né? Tem até esse termo já entre os especialistas. Lá, o doutor do cinto brega, né? Se referindo principalmente à nutrologia, né? A nutrologia ainda também tem isso, né? E daí eu falo, tá, por que tu não aparece lá? Por que tu não fala? Por que tu não mostra? Né? Se essas pessoas estão ganhando tanto espaço, né, com essas picaretagens, com esse marketing que não tem conteúdo por trás, né? Uma coisa, beleza, marketing ele é fundamental, ele é necessário, tem que fazer marketing. Sim. Só que também não adianta você fazer marketing e não entregar, não, né? Você tem que entregar, exatamente. Tem que ter competência, tem que, né? O que as pessoas às vezes não entendem do marketing é que ele não é propaganda, né? A propaganda é uma coisa, você falar uma coisa, você ter a coisa por trás, que é muito que a gente conversou várias vezes da tua própria proposta de atendimento, né? Então você chegar na clínica, você ter o teu cafezinho, você ter um atendimento bacana, com uma pessoa te recebendo com um sorriso. Exato. O marketing envolve tudo isso, né? A customização dentro do procedimento, a experiência, o cheiro. Cliente, exato, né? A experiência Disney que a gente fala, né? Então, é igual quando você tá na Disney, né? Qualquer lugar que você olha na Disney tem alguma coisa que vai te encantar. Desde a tampa do bueiro até o cheiro, tudo. Então, quando a gente fez esse curso da experiência Disney, a gente falou, a gente tem que colocar isso na clínica. Que massa. Sim. Você fez lá em Não, dentro da mentoria. Que legal. Dentro da mentoria. Então, isso faz toda a diferença e isso é marketing. Né? Sim. O marketing ele não precisa ser sensacionalista. Eu não sou essa pessoa, né? Tá certo, tem gente que faz, tem gente que tem mais esse perfil mais brincalhão e tal. Eu sou mais CDF, sou mais sério, mas eu faço, né? E quando eu comecei a postar... foi uma bola de neve. Eu lembro que um dia eu postei um glúteo, né, de uma paciente mais famosa, assim. Na verdade, eu nem sabia que ela era uma influencer. Ela foi lá na clínica. Não foi nada combinado. Ela foi lá, a gente fez. Aí ela postou e eu republiquei, eu repostei. E aí, no outro dia, eu cheguei na clínica. A secretária veio, assim, desesperada. Falou, doutor, tem mais de 100 mensagens no WhatsApp. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, depois só que a gente se ligou, porque ela mandou uma mensagem, falou assim, nossa, tem um monte de gente me perguntando aqui com quem é você, e aí os meus seguidores, assim, eu acho que foi, 2-3 mil seguidores, assim, Que legal. em um intervalo super curto, né? Aí eu falei, nossa, isso funciona. Sim. Né? E de forma ética, sem ficar, né, postando Exatamente. de uma forma tem uma sensacionalista, né? Tem um termo no marketing, assim, tem um termo viral, que é uma coisa, né? E tem um termo que é o buzz marketing, que é o marketing de burburinho, assim. Que é quando as pessoas vão falando e vão falando pro bem as coisas de você. Então isso eu acho que é muito, muito interessante. Tem uma pergunta que eu queria muito fazer para você, que assim, Balneário Camboriú é uma cidade diferente, né? Então, Balneário tem 140 mil habitantes, mais ou menos. E... por ser uma cidade tão turística, ela, principalmente na temporada, praticamente muda a população, né? Muda. Então, por exemplo, Floripa, eu morei em Floripa, então assim, Floripa, o pessoal de Floripa sai da ilha, literalmente vai para outro lugar durante a temporada, dezembro, janeiro, fevereiro, e depois volta. Como é que é Balneário nisso? Tipo, você fica 3 meses de férias, faz uma rotação da população, como é que é? Essa época, né? Você vê, de 140 mil, às vezes vai para 1 milhão, né, de pessoas lá em Balneário nessa temporada. Só que a grande questão é que essa temporada, entre aspas, ela dura quase 5-6 meses lá. Não é pouco tempo, né? Não é pouco tempo, né? Então, assim, setembro a cidade já começa a encher. Setembro, outubro, novembro, dezembro fica impossível. Então, normalmente a gente vai ali até meados de dezembro, a gente vai. A nossa família adora ficar lá em casa, então a gente troca, né? A família vai, fica lá na nossa casa em Balneário e a gente viaja. E a gente volta ali no início de janeiro e tal. Mas é muito bom também. Por quê? Porque a gente acaba recebendo pacientes de tudo quanto é canto, né? Ano passado, na última temporada, a gente recebeu uma paciente que veio, uma paciente da Itália, ela veio no cruzeiro, a hora que o cruzeiro parou em Balneário, ela desceu, nosso motorista foi, buscou ela lá no porto, ela veio, fez o preenchimento de glúteos,
e voltou. Ficou lá, Que massa. ficou a tarde inteira lá na clínica, né? Se recuperando e tal. Uhum. E aí o navio saía tipo 5, 6 horas, né? Uhum. Aí o nosso motorista deixou ela lá e ela foi embora. Que Até massa. hoje a gente acompanha ela pela internet, né? Uhum. Por teleconsultas, mas ela fez isso. Então a gente recebe bastante paciente de fora. Canadá, Estados Unidos, da Europa, bastante pacientes. Até da Noruega a gente já recebeu E pacientes. aí o pessoal costuma fazer no começo das férias ou no fim das férias? Normalmente é no final. A gente mesmo orienta, né? Fazer ali no final. Não pode Uhum. ser tão no final, porque tem os diazinhos de recuperação Sim. para pegar voo. Uhum. Mas também não dá para fazer ali no início das férias, depois pega praia, piscina e tal. Uhum. Com procedimento não Mas rola, né? Cruzeiro é tranquilo, né? O cruzeiro é super tranquilo, né? E tinha uns médicos lá da tripulação do cruzeiro, a gente já deixou tudo meio que alinhado, assim, Isso é legal. se precisar legal. trocar curativo e tal, e aí deu super certo. Mas a sua orientação de pós-procedimento tem que ficar deitadinha, com o glúteo pra cima, como é que é? Sim, eu sou chato nisso aí. Eu peço pra ficar 3 dias com o bumbum pra cima, sem sentar, Uhum. de 7 a 14 dias sem treinar, dependendo de como tá ali. Eu sempre faço um retorninho com uma semana pra avaliar, e eu digo, pode voltar a treinar. Ah, não, espera um pouquinho mais. Retorno com uma Depende semana é experiência Disney, né? Sempre. Sim. Isso Retorno aí com é... uma semana. E assim, tem uma coisa que eu acho interessante, que é óbvio que todo mundo que trabalha, que faz qualquer coisa, vai ter intercorrência. Você deve Sim. ter tido, Claro, todo mundo. muitas. Mas a forma como você lida com isso torna a experiência do paciente outra coisa, né? Exato. Tem gente que foge léguas do paciente que teve algum problema. Não, a gente acolhe. Nós sempre acolhemos os nossos pacientes Uhum. que têm intercorrências. E outra, né? Nós sempre dizemos isso para os pacientes, né? Eu sou aquele médico que senta na frente do paciente e quase que assusta o paciente, porque eu falo das possibilidades, das possíveis complicações, né? Claro, a gente tem que proporcionar a experiência, porque esse paciente tem uma dor, tem um sonho, tem uma expectativa. Uhum. Eu não posso jogar isso por água abaixo, mas eu também não posso dizer que Não, é tua função vai ser como tudo médico, maravilhoso né? e não vai acontecer nada. Eu falo, existe a possibilidade de ter complicações, sim. Uhum. As possíveis complicações são essas. O índice dessas complicações é tanto por cento, pode acontecer. Se acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Então, eu deixo já o paciente orientado que podem ocorrer intercorrências ou complicações. Caso ocorram, como nós lidaremos com isso, qual vai ser a conduta. Então, o paciente fica tranquilo. E eu acho que é muito importante isso do médico, né? Ter essa transparência, porque eu vejo que às vezes o paciente fala assim, mas eu fui no outro doutor lá e ele não me falou nada disso. Uhum. Porque às vezes o médico fica com medo de falar que pode ter uma intercorrência e do paciente não fechar com ele, mas é aí que tá o problema, né? Então você tem que ser transparente, e eu sou totalmente transparente para os meus pacientes. Às vezes o paciente chega lá, quer um procedimento, eu falo assim, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. E aí? E aí, E pronto, acabou. tchau. Quer fazer outra coisa? A gente pode ver outra possibilidade. Talvez isso aqui vai ser legal pra ti, mas no teu caso, atualmente, não vai ficar bom. Então, por exemplo, uma paciente que precisa perder peso. Às vezes ela vai lá, ela quer fazer uma mini lipo, quer fazer um glúteo, mas ela tá muito acima do peso. Então, eu vou propor pra ela que a gente faça um processo de emagrecimento, coloco como meta, porque daí quando tem procedimento para fazer, elas fazem, sabe? É claro. Fala assim, vou te dar 3 meses para você emagrecer, vou te passar aqui isso, tu vai na nutricionista, tu vai na academia, daqui 3 meses eu quero que você esteja nessa meta aqui, a gente coloca uma meta. Aí se você bater a meta, a gente faz teu procedimento, fechou? Fechou, então... É o potinho de ouro no arco-íris ali, ó. A gente corre nessa causa. Exatamente. caso E também tem aquelas pacientes que têm excesso de expectativa, que têm transtorno de autoimagem. A gente tem um questionário na consulta específico para isso, então eu já faço algumas perguntas, né? Para detectar se essa paciente tem algum transtorno de autoimagem. E caso a gente perceba isso, também, teu procedimento não vai ficar legal, tua expectativa tá alta demais, acho melhor você pensar um pouquinho mais, volta daqui 6 meses. Isso aí é um cuidado muito importante, porque a gente vê que muitos pacientes, eles pegam pelo excesso, a gente vê ali, fica completamente excessivo, mas tem alguém fazendo.
Exato. Eu postei esses dias no Instagram, não sei se vocês já viram uma influencer lá de Vi. fora, que ela tem um rosto todo deformado. E aí a gente pensa assim, tá, essa pessoa, tudo bem, é nítido que ela tem algum transtorno de autoimagem, ou que ela tá fazendo isso talvez para ganhar audiência na rede social, né? Beleza. Ela tá ali com o problema dela, com a motivação dela. Mas por trás tem um profissional, tem um médico, provavelmente. Quem que é o profissional que tá fazendo aquilo, sabe? É isso que eu me questiono. Cara, quem que é a pessoa que aceitou fazer aquilo, né? Porque aquilo ali, meu Deus, né? Então, tem muita gente, muitos colegas, muitos profissionais que estão aceitando fazer essas bizarrices. E gente muito nova, né? Pois é. Tem E aí? meninas novas fazendo essas... Né? E outra coisa, às vezes o colega quer ali a audiência, quer ficar famoso, e às vezes quer fazer um procedimento em uma pessoa que não é o paciente ideal, e depois ele vai ter muita dor de cabeça, porque não orientou, não falou sobre possíveis complicações, sobre possíveis intercorrências, e aí acontece o quê? Vai lá para aquelas páginas que, né, a gente... Aquela que não devemos nomear, né? Exatamente. Por quê? Porque paciente inadequado, às vezes a expectativa era alta demais, às vezes ela não tinha noção, né, do que é realmente o procedimento, das possíveis intercorrências, às vezes uma intercorrência boba, tipo, ficou um nódulozinho. Se essa paciente não está orientada, se, né, o médico não orientou ela, às vezes ela pode achar que é uma coisa gravíssima. E aí ela não vai voltar no médico, ela vai procurar a opinião de um terceiro. E aí começa o problema, né? Até porque gera uma desconfiança. Desconfiança. Se ele sabia que Por que podia não acontecer, falou? ele me contou, É eu não isso. confio mais nele. Exato. E ele vai pedir a opinião do cara lá que vai querer tirar tudo. Vai querer fazer cirurgia mutiladora. Você sabe que um dia eu tava fazendo tratamento para cabelo, né? E a médica orientou direitinho. Tem que fazer isso, isso, isso. Não pode fazer isso, isso, isso. É claro que eu fiz tudo errado. Voltei na médica, ela falou assim, mas por que você tá aqui? Eu falei, porque eu não segui o que você falou. Ela falou, então tá bom. Já que você sabe o que você fez, agora vamos tentar resolver. Por quê? Porque a tua relação médico-paciente foi legal, tu não quebrou a relação, né? Mas a gente sabe que tem um perfil de pessoas que precisa de mais informações, precisa de mais orientação, porque ela vai quebrar a relação médico-paciente e esse médico vai ter dor de cabeça. E muitas vezes o médico desiste, né, de fazer determinado procedimento, justamente por causa disso. E tem algumas coisas também, por exemplo, quando essa parte da confiança do paciente no tratamento, isso também é importante, né? Porque tem muita gente, mas por que você não coloca mais agora de uma vez? Você tem um limite do músculo, você tem outras coisas, né? Você tem um limite às vezes de, eu posso tirar tanto de gordura. O corpo tem limites, o paciente às vezes quer um resultado muito imediato e às vezes isso não... Isso, às vezes o paciente manda mensagem no WhatsApp, né? Eu quero saber quanto custa fazer tantos ml assim, 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 assim. Sabe? Tipo, não é assim, não é receitinha de bolo. Não é um pedido da feira que você tá fazendo, né? Eu quero saber quanto custa pra fazer isso. Calma, peraí, tem que avaliar primeiro, né? Quem vai dizer se você precisa fazer isso, ou se você precisa fazer aquilo, ou se você tem alguma contraindicação, é o médico, né? Então tem que avaliar. Então é muito importante, eu acho que essa transparência, essa, entre aspas, essa chatice, eu acho que isso ganha o paciente, sabe? O paciente gosta quando o médico é assim. Porque hoje em dia, realmente, com essas picaretagens, o médico tá muito, sabe? Tá muito... Às vezes acaba tipo, ficando... Tem um monte de gente senta aqui né? e vai ficar tudo maravilhoso, vai realizar teu sonho, cara... a tal da promessa a fórmula de para resultado, dar errado. A promessa de resultado falam que assim, quando fala assim, ela é proibida na medicina. Não sei nem se é tão errado ser proibido, né? Que bom, né? Que bom, porque como que você vai prometer um resultado, né? Sim. Tu pode prometer que você vai fazer o seu melhor, né? Mas não tem como prometer um resultado. E quando tiver uma promessa de resultado, pacientes, corram, por favor. Desconfia, porque não tem como. A gente né? Como é que você sabe, né? Todo mundo é diferente, a reação é diferente, por aí vai, as alergias, o que seja. E eu já vi até resultados ficaram muito melhores do que era esperado. Isso. Tem gente que fica um negócio maravilhoso. É muito mais legal, né? Se você é realista e você passa para o paciente, né? Você faz esse alinhamento de expectativas,
Eu sempre coloco isso na anamnese, eu escrevo na evolução, ó, realizado alinhamento de expectativa. Se o resultado ficar melhor, e normalmente fica melhor do que o paciente espera, é fantástico. Agora, se a paciente vem com uma baita de uma expectativa, e você fala assim, não, vou realizar teu sonho, você vai sair aqui, a musa, não sei o que, aí não fica tão legal. Ou fica legal, mas ela... Ou a expectativa dela tava absurda. Às vezes ela vem com a foto do celular de uma pessoa, tipo, que não tem nada a ver com ela. Ela fala assim, eu quero esse bumbum, né? E aí, é óbvio que não vai ficar. Sabe uma coisa que eu acho engraçada das fotos de antes e depois, que o pessoal fala assim, que a foto tá diferente. Algo que eu reparo, assim, 100% das vezes. A mulher vai fazer o glúteo, a primeira foto ela tá normal. Na segunda foto, elas empinam a coluna. Tá todo mundo assim, nossa, como eu sou... Assim, muda até a postura na hora. Muda mesmo. E aí, como é que você fala pra ela? Não, agora você entorta, igual você tá falando. Eu tenho um aplicativo, depois eu vou mostrar pra vocês, que ele faz foto fantasma, né? Então, eu pego a primeira foto e coloco ela como fantasma e encaixo a paciente dentro daquela foto pra ter o depois. Então, fica bem... Mas bem muda bom. Completamente, né? Muda, até a feição da muda. pessoa, né? Sim, muda o jeito de andar, toda a confiança, né? E fica bonito, né? Fica maravilhoso. Doutor, outra coisa, assim, os preenchimentos definitivos, né, que você faz nos glúteos, etc., eles estão com uma tendência crescente atualmente. Só que assim, eles têm os benefícios e têm os riscos associados, né? Tanto para os definitivos quanto para os absorvíveis. Como é que você navega nisso, assim? Bom, eu acho que é muito do que a gente estava falando, né, Ivan? Eu acho que é importante, primeiro, desmistificar, não endeusar nenhum produto, nenhum procedimento, né? Isso não é uma religião. O médico ele tem que ter a tranquilidade de falar de qualquer procedimento e de qualquer produto com transparência e com verdade, né? Não falar assim, esse é melhor por... Não é bem assim, esse produto vai te proporcionar um resultado mais duradouro, vai te proporcionar uma volumização, né? Ele tem sim um poder de estímulo de colágeno que é maravilhoso, então seu bumbum vai estar melhorando com o tempo. Porém, se você não gostar, não tem muito o que fazer, né? Se a gente colocar volume demais e exagerar, não tem como tirar. Se formar um nódulozinho ali, esse nódulo não vai sair sozinho, né? Então, eu vou falando das vantagens e desvantagens, né? Tanto de um como do outro. Não, doutor, eu quero fazer o temporário. Não, doutor, eu quero fazer com gordura. Beleza, então é assim, a taxa de complicação é essa, o que pode acontecer é isso, e você fica bem tranquilo para escolher, né? O que eu não concordo é falar assim, eu só faço com esse produto. Isso eu não concordo, tá? Eu acho que nós, como médicos, nós temos que conhecer todos os produtos disponíveis e dizer para o paciente, né? Agora, assim, se você não sabe fazer com outro, peraí, você não vai dizer que o que você sabe é o melhor. Você pode fazer referência, né? Exatamente, né? Então, querer convencer o paciente a escolher esse porque você não sabe fazer o outro, peraí, né? Então, é importante ter essa... recomendar o melhor, né, para o paciente. Isso, expor o que o paciente... É a mesma coisa que você vai numa loja, tem a camisa assim, tem a camisa assim... tem esses aqui vão ficar bons para você. No teu caso não cabe isso aqui, no teu caso cabe mais esse e esse. Qual que você prefere? Né? E aí o paciente toma a decisão. É claro, né, Ivan, a gente que está há muito tempo nessa área, quando a gente mostra, né, coloca na balança as vantagens, desvantagens, mostra os resultados, né, os pacientes tendem a querer o definitivo. Mas é muito importante a gente não querer e não ter isso como, né, sendo uma religião, né? Igual a gente estava falando antes aqui. A minha religião é o preenchimento de glúteos definitivo. Tudo que não for preenchimento de glúteos definitivo está errado, é ruim, não fica bom. Não é assim, né? Em primeiro lugar, nós somos médicos, né? Então, a gente tem que passar para o paciente vantagens e desvantagens, o paciente escolhe. Eu acho que às vezes isso pode até prejudicar, né? Os outros médicos que vêm, por exemplo, você pega o pessoal dos teus chefes de residência, né? Sim. Então os caras olham, nossa, esse bando de gente doida, né? Tipo... Exato. Parece uma coisa assim, nossa,
E parece mesmo, né? Um conflito de interesse absurdo, né? Por que ele só quer fazer com esse produto? Né? Então a gente tem que quebrar isso. E eu acredito, Ivan e Laura, conversei com bastante colegas aí no AMWC. Eu vejo alguns colegas que estão meio frustrados, assim, né? E não é a realidade que eu vejo na minha clínica. Minha clínica, graças a Deus, só está crescendo. Então, assim, será que não é o teu posicionamento que está inadequado? Será que você não está se queimando querendo colocar o produto como uma religião e que só faz com esse, que todo o resto é horrível, né? Então, às vezes, o paciente também não é bobo hoje. O paciente tem acesso à informação. Todo mundo tem acesso à informação. Tá? Por que esse cara tá me falando só tem esse, que eu tenho que fazer com esse, que o resto é ruim? E tem outro lado, porque se você tá preso em uma coisa só, você tem aquela fixação ali, você não tá olhando pra tecnologia nova. Exato. E tem muita coisa nova, legal no mercado. Muito, e você tem que estar... Cara, o médico, seja qual área que ele tá... Eu tenho um professor, um chefe, que ele é muito sábio, né? E ele fala uma frase que eu nunca esqueço. Ele me falou isso no primeiro ano da residência. A medicina é a ciência das verdades transitórias. Nossa. Por quê? Porque algo que é verdade hoje, amanhã pode ser um trabalho que mostra que não é mais. Né? Então, você não pode falar de olhos fechados que é isso e que sempre vai ser isso. Pode ser que amanhã mude, né? A gente está vendo aí o que aconteceu com o fenol essa semana, né? Um procedimento consagrado na medicina, utilizado há muitos anos, realmente com trabalhos da substância, porém, era um produto que vinha sendo produzido em farmácias de manipulação. A gente sabe, né? Aconteceu a mesma coisa com o PMMA lá em 2007, né? Então, a gente sabe que o produto fabricado pela indústria, que tem um controle rígido da Anvisa, é muito mais seguro, né? E aí fica nessa situação, né? Imagina a situação daquela pessoa que falava assim, não, é tudo fenol. Tá, e agora não pode mais, e aí? E tem um negócio ali aquela profissional, ela foi além do que ela estava habilitada, que ela era capaz de fazer ali. E para medicina também tem. Com certeza. Tem gente que se arrisca, né? Se arrisca. Né? Então, assim, nossa, o fenol é um produto maravilhoso, mas... E assim, quando acontecem essas tragédias que saem na mídia, normalmente não é um erro só, é uma combinação. É igual acidente de avião, né? É uma sequência. Só um errinho não causa uma queda de avião, tem que ser vários, né? Então, para acontecer uma tragédia, né, de uma pessoa falecer por conta de um procedimento estético, não é só um erro, né? Então, assim, profissional que não era capacitada, local inadequado, instrumental inadequado. Provavelmente o produto também, a gente não sabe de onde veio esse produto, porque quem que vendeu? Só vende para médico, então será que esse profissional não manipulou esse produto? Então, assim, várias coisas, né? A hora que o paciente começou a passar mal, como que foi a abordagem dessa profissional? Será que ela demorou para reconhecer que o paciente precisava de ajuda? Então, tudo isso, né? Agora, beleza, a Anvisa tomou essa decisão de proibir o produto. Beleza, vão ocorrer processos, não acredito que seja uma proibição definitiva, eu acredito que o fenol vai passar por esse processo que a gente viveu ali, né, da regulamentação do PMMA. Inclusive da hidroxiapatita recentemente também, né? Que também foi proibida. Isso, a hidroxiapatita manipulada também, que era um produto, né, que a qualidade era bem ruim, a gente via na microscopia isso. Então eu acredito que vai acontecer isso com o fenol. Mas é justamente essa questão, né? Às vezes você levanta uma bandeira, você defende um procedimento, um produto como sendo, né, a melhor coisa do mundo, e como médico você perde o discernimento, né, de saber que existem sim possíveis complicações, que existem cuidados que devem ser tomados, que a gente precisa passar para o paciente todas as possibilidades, né? Enfim, eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu costumo falar muito, assim, principalmente para os médicos, né, que a gente costuma atender na agência, lembra que o diferencial que você tem de verdade é você, é a tua mão, é a tua prática. Exato. Né? Então, um produto, várias pessoas usam tal produto. Por que você, usando tal produto, assim, cobra mais caro? Por que você, fazendo tal procedimento, cobra mais caro que outro médico, por exemplo? Tem, claro, tua experiência, tem a tua formação, tem um monte de coisa, mas por que você
é mais especial do que aquela pessoa. Não que você precise ser, mas o que você tem... O que você construiu, né? O que você construiu de você, a tua personalidade. Exato. Né? É a tua mão, a tua assinatura, né? Eu acho fantástico da medicina estética isso, né? Que você tem essa, entre aspas, essa liberdade artística de ter a tua assinatura, né? Então, às vezes, alguém olha um resultado e fala assim, esse aqui eu sei quem fez, né? Por causa da característica daquele resultado. Isso é muito legal, né? Eu vi, assim, mudando um pouquinho, eu vi que você estava semana passada no MWC, né? Sim. E o que você viu de tecnologia que você está achando que é mais promissor, assim? Porque a gente vê muita coisa saindo e muita coisa repetida. Muita coisa mais do mesmo, né? Tem muita coisa com vestidinho diferente. Exato. Eu acho que as tecnologias, né? Uma das frases que ficou para mim lá do AMWC é assim, ó. Preencher menos, estimular mais, né? Então, esse está sendo o novo conceito da medicina estética, da dermatologia, da cirurgia plástica. Não só os procedimentos minimamente invasivos, mas os procedimentos que são regenerativos. Então, esse termo, né, da medicina regenerativa veio muito em alta lá no Congresso. Sim. O que significa isso? Vamos utilizar recursos, tecnologias que proporcionam uma regeneração, estimulando o DNA, estimulando células, né? Então, isso é o que ficou para mim. Eu acredito que o futuro da medicina estética, da medicina em geral, né, são essas tecnologias de regeneração, de bioestimulação, muito mais do que o preenchimento, porque o preenchimento é um volume morto ali que você coloca, sendo que você pode ter sim a possibilidade de fazer um bioestímulo, ou um estímulo da célula, né? Sim. Então, exossomos, nanofat, tecnologias que estimulam a produção de colágeno, seja com laser, seja com uma radiofrequência. Então, acho que essa é a tendência, né? Tem vários produtos que eles estão sendo bem atualizados, né? Então, você tem, por exemplo, o ultrassom microfocado, ele está passando por várias gerações. Você tem o próprio endolaser mesmo, o endolaser é um produto que já existe, um aparelho que já existe faz um bom tempo, mas que ele assim, surgiu como um vulcão em erupção, assim, nesses últimos tempos também. Eu acho que a grande sacada ali do endolaser foi o conceito de fotobiomodulação, né? Então não é só aquela energia que esquenta e retrai a pele e queima a gordura. É aquela luz que estimula a célula a produzir mais colágeno, a se regenerar, né? A produzir todo um ambiente celular que vai rejuvenescer o paciente. Então, os conceitos que eu tenho visto de endolaser, inclusive que eu passo isso nos cursos, queimar menos e estimular mais, né? Você diminui as intercorrências, diminui as complicações e melhora o resultado. Né? Então, acho que essa que é a mudança aí que vem. Que aí entra também nessa parte regenerativa que você regenerativa, exato. E hoje você estava falando sobre o mini lipo laser, né? Isso. E você falou que você faz um tempo curtíssimo no consultório com um bom prognóstico ali para o paciente. Exato. O conceito da mini lipo é justamente você pegar uma lipo convencional, né, que é aquele procedimento que o paciente vai para o centro cirúrgico, às vezes precisa de uma anestesia geral, é retirado ali 3, 5 litros de gordura, né, e junto com essa gordura sai sangue também, né, esse paciente tem uma perda volêmica, uma perda de sangue. Essa mobilização de gordura pode aumentar o risco de uma trombose pelo tempo de cirurgia, o risco de uma embolia gordurosa também pela quantidade de gordura que é mobilizada. Então, por que não, em vez de você pegar o paciente, fazer uma lipo 360 graus, né? Abdômen, costas, braço, perna, joelho, por que não fracionar? Né? Então, o paciente vai um dia, faz ali a parte inferior do abdômen, vai para casa, se recupera, depois faz a parte superior, depois vem e faz as costas, depois vem e faz o culote e vai fracionando esse procedimento. Você mobiliza menos gordura, diminui o risco, o paciente fica menos tempo, vai embora andando, né? Ela não fica ali travada, congelada na cama dias, né? Para se recuperar como é numa lipo grande. Então ela sai andando, se recupera mais rápido e você consegue
abordar essas áreas de forma fracionada. Então, você diminui o risco, é um procedimento menos invasivo, você usa a tecnologia do laser, né? Que vai diminuir sangramento, que vai diminuir hematoma. Às vezes a gente faz mini lipo ali, o paciente volta com uma semana, a gente vai tirar os curativos, não tá roxo. Que legal. Uma semana, né? De lipo, né? Então, a tecnologia ajuda muito a realizar esse procedimento de forma muito segura, né? E o pós-procedimento também, né? E o pós-procedimento, menos dor, porque não sangra, não forma tanto hematoma, né? O próprio laser já faz essa coagulação. E uma outra né? coisa que eu acho que é bem interessante nessa parte são as possibilidades de tratamento, né? Porque isso inclui também uma parte na avaliação médica. Porque, por exemplo, tem muita paciente que chega e tem, digamos assim, ela tem uma depressão trocantérica, né? Ela tem aquele abalamento, só que ela acha que quer preencher lá, que deve ser preenchido, só que na verdade ela precisa tirar a gordura daqui. Precisa tirar, isso. Essa avaliação, né, é muito importante. Então, é aquilo que a gente falou antes, né? A paciente às vezes acha que quer, mas não é exatamente o que ela quer, né? O que ela acha não é. Então, ela chega e fala, minha queixa é a depressão trocantérica, né? O hip dips. Aí você vai ver, tem ali gordura localizada na cintura e na região do culote, no quadril, né? Então, é um erro você querer preencher para igualar. A paciente vai ficar com um quadril gigante e você está colocando ali preenchedor no lugar que é gordura. Outra área muito comum de gordura é aqui atrás, né? Das costas também. Que aí a pessoa acha que não tem aquela curva do glúteo. Acha que o bumbum é reto, que não tem projeção posterior. E aí você consegue limpar, tirar aquele excesso de gordura e muitas vezes só de tirar o excesso de gordura, o paciente já consegue um contorno lindo. Muitas vezes, às vezes eu posto ali alguns resultados de lipo de cintura e o pessoal fala, teve preenchimento? Quanto foi de preenchimento? Não teve preenchimento, só foi uma retirada do excesso de gordura que realçou o formato do glúteo da paciente, não precisou preencher. Esses dias eu vi um resultado seu, inclusive. Eu tinha certeza que tinha tido remodelação de costela. De costela, então. Eu tinha certeza, não tem como. Então, é incrível, né? Você consegue melhorar a relação cintura-quadril, cintura mais fininha, quadril mais arredondado, sem exagero, né? Alternando ali com a mini lipo e o preenchimento. E o que eu mais gosto de fazer é justamente essa combinação. Fazer a cintura com a mini lipo, com laser e preencher o glúteo. Né? E assim, a sua cidade é uma cidade desafiadora, na minha opinião. Porque é uma cidade que a mulherada está na praia com frequência. Está exposta, né? Então, assim, se ficar qualquer coisinha ali, todo mundo vai ver, porque o biquíni é desse tamanho, né? É diferente aqui em São Paulo, que a gente anda na... Mas é legal também que você tem a tua assinatura ali perambulando pelas praias, né? Então... tem que se garantir na assinatura, né? Tem que ter, tem que sim. E tem muito assim, né, gente, que só atende paciente com perfil bem modelo. E dá pra ver que você atende paciente de todos os perfis, né? Exato. Eu acho que a paciente que já tem um corpo lindo, maravilhoso, ela é a paciente que mais vai ficar insatisfeita. Ela tem mais desejo no corpo, né? Porque ela é muito pouca coisa que precisa mudar. Aquela paciente que já tem um corpo lindo, ela se olha e fala, mas tem a minha mulher, né? A Jo. A Jo, vira e mexe, ela tá ali no espelho. Mas isso aqui... Fala, amor do céu, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa. Então, e ela quer fazer as coisas, ela quer fazer os procedimentos. E não, eu fico freando. Passar um hidratante só tá ótimo. Eu fico freando ela. Aí ela fala assim, mas você faz nos teus pacientes, não quer fazer em mim. Mas na tua esposa tu não quer fazer. Eu falo, amor, não sabe? Então, essas pacientes que já são maravilhosas, que têm um corpo lindo, muitas vezes eu chego e falo assim, tá lindo, não vai... Tua expectativa tá alta demais. Né? Isso de saber dizer não é importantíssimo. É muito importante. Tá? Dificilmente eu vou ter uma dor de cabeça de uma paciente insatisfeita. Muito difícil. Né? Agora, aquela paciente já mais madura, ou que não tem aquela expectativa tão alta, cara, é maravilhoso, porque quando você... Às vezes você olha o resultado e você fala, putz, podia ter ficado melhor. A paciente tá chorando, emocionada. Por quê? Porque ela não tinha aquela expectativa. E a hora que ela vê o resultado, ela fica emocionada. É muito legal fazer. E tem uma coisa que acontece muito, você tem muito tato com o paciente, você é muito jeitoso ali na hora de falar. Mas uma coisa que eu vejo muita paciente chega lá falando, eu quero fazer um lábio. E sai com um papel desse tamanho de tudo que tá errado no corpo dela. Ela sai chorando, né? É muito triste.
Você fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha todo esse de problema, né? É verdade. Eu queria fazer só um botox tem ali, que ter né? o tato. E assim, você não precisa resolver tudo da paciente na primeira consulta, né? E às vezes Senão ela, também ela às vezes não se incomoda, né? Exato. Então tu pode, vamos fazer um plano de tratamento, a gente começa aqui, e aí você vai tendo mais liberdade, você vai falando, né? Às vezes você tem uma coisa ali que incomoda o médico, mas não incomoda o paciente. Sim. Então você tem que ter um relacionamento para depois falar assim, você não quer fazer aquilo ali? Né? Pensei aqui em você nesse assunto, né? Mas... Aproveitando essa parte de relacionamento, tem algumas coisas muito interessantes dessa tua carreira meteórica, assim, né? Você faz glúteos há 5 anos, mais ou menos, né? E recentemente você também é agora professor de pós-graduação, você tem os teus cursos lá no Instituto Escopo, assim, tem toda essa coisa e você está construindo vários relacionamentos nessa área médica também, está ensinando muitos alunos, colocando muita gente para fazer laser, para fazer glúteo. Como é que está essa parte dos cursos para você, do relacionamento com os alunos? Bom, Ivan, o que eu vi, assim, né, é que a gente teve uma inundação de cursos nos últimos anos. Eu fiz vários desses cursos e eu sempre via que faltava um cuidado técnico, né? Então, às vezes eu ia num curso lá, eu via profissional fazendo ali, contaminando, ou às vezes o aluno estava ali e eram muitos alunos, o professor não conseguia estar perto, então eu falei assim, não, beleza, vamos ensinar, né? Eu tive o convite de uma das indústrias para ser speaker e eu falei, beleza, eu faço, mas vai ser do meu jeito, né? Então, são turmas pequenas, no máximo 5 alunos, eu entro com um por um dos alunos, a parte teórica a gente vai abordar com detalhes tudo, a técnica, as complicações, a anatomia. Eu ensino técnica cirúrgica básica no curso. Então, assim, desde vestir uma luva estéreo até que o cara não tá com a luva estéreo, não pode baixar a mão da cintura. Isso é coisa que... né, é coisa básica, mas... Sim, eu vejo muito cirurgião que faz os cursos e eles saem falando, cara, eu só acho que podia ser... Que podia ter essa aula aí. Ter esse cuidado, é muito importante, né? Não é só a técnica cirúrgica, mas são os cuidados para evitar complicações, né? Porque a gente sabe que uma complicação relacionada com uma infecção, por exemplo, né? Ou um granuloma que a gente sabe que pode estar relacionado ali com contaminação, é uma dor de cabeça. E às vezes o médico que está começando, ele não tem esse cuidado, ele não foi orientado, ele não foi treinado, né, para ter esses cuidados, porque realmente... quem fez cirurgia vive isso no dia a dia por muitos anos, mas quem não fez cirurgia precisa aprender, né? A gente, às vezes, o professor do curso acha que ele traz isso, o aluno traz isso da faculdade, mas, às vezes faz anos que a pessoa se formou e não lembra. Então, desde do básico ali, de como lavar a mão, colocar luva, não contaminar, abrir um campo da forma certa, passar ali, a clorexidina para fazer degermação, tudo isso. Eu fico muito em cima dos alunos justamente para evitar que o aluno tenha, principalmente nos primeiros casos, tenha essas intercorrências e desista de fazer o procedimento. Exatamente. Então, sempre que a equipe fala assim, Bruno, vamos abrir uma turma? Eu fico assim, tá, deixa eu pensar. Porque realmente eu tenho um certo receio de abrir muitas turmas e de ensinar muita gente e tá colocando profissional que não tá tão qualificado assim no mercado. Esse é um receio que eu tenho. Mas seu curso passa muito além desse nivelamento. Porque, assim, os seus alunos têm resultados fantásticos. Sim, mas é justamente isso. Ele vai aprender o básico, mas ele vai fazer... E eu vou ficar com ele por bastante tempo, né? Eu tenho alunos que eu dei curso há 2 anos atrás, que até hoje me mandam mensagem, eu estou conversando e estou acompanhando. E se esse aluno tiver alguma intercorrência, eu recebo esse paciente, eu trato, né? Então, aluno lá de, sei lá, no Centro-Oeste teve ali uma complicação, um nódulo, uma infecção. Manda para mim que eu vou atender esse paciente, eu vou te ajudar. Né? Então, eu fico com o aluno por bastante tempo. Por quê? Porque eu falei no começo, né? A mentoria para mim foi algo que foi um divisor de águas.
E a mentoria é diferente do curso. Sim. Porque você tem um mentor, é como se tivesse um professor ali para você tirar dúvidas o tempo todo. Não é aquele negócio, pô, foi lá, fez o curso, e às vezes você não tem nenhum contato do cara que deu o curso. Ou tem um contato, não tem um relacionamento, né? Então, você fazendo turmas menores e fazendo esse acompanhamento dos alunos, você consegue ver a evolução, consegue ajudar, né? Então, a gente faz reuniões periódicas com esses alunos, né? Com os que querem, tem alguns que não querem, mas os que querem, eu vou estar sempre fazendo ali call, a gente sempre vai estar conversando e tirando dúvidas, justamente porque eu quero que eles sigam a carreira e que eles tenham os resultados que eu tive, que realmente foi um transformador na minha vida, né? E ficam muito bonitos, viu? Eu vejo seus alunos assim, eu falo, gente, aprendeu tudinho que precisava saber. Que bom. Porque o negócio aí Essa parte, por exemplo, que a gente estava conversando sobre a ética, né, do jeito de você explicar para os pacientes, etc. Você aborda isso no teu curso também? Sim, abordo. Eu mostro a anamnese que eu faço, eu mando para eles, inclusive com algumas perguntas-chave que vão detectar aquele paciente que pode dar problema, então eu já passo para eles prontinho. Os termos de consentimento, todos os termos e contratos nossos foram desenvolvidos por advogado, então a gente tem uma assessoria jurídica que faz tudo isso, né? Então eu passo isso também para os alunos, porque assim, só essa parte de background jurídico já paga o curso que o aluno faz, né? Mais, porque o tanto que a gente investiu nisso, né? E fazer pra contrato ter tudo isso. Bom é muito caro. Contrato de consulta, contrato de procedimento, termo de consentimento. Então, toda essa jornada do paciente, desde o momento que ele chama ali na recepção até o pós-procedimento, que é muito importante, né? A gente tem uma enfermeira que fica com o celular 24 horas para acompanhar o pós. Então, ela tem o protocolozinho lá no dia seguinte, uma mensagem, oi, tudo bem, como é que tá? Manda foto, né? Ela vai acompanhando o paciente, porque se tiver alguma intercorrência, a gente pega no começo. Sim. Né? E assim, qualquer coisa diferente, a paciente fala assim, eu acho que isso aqui tá... Não, peraí, vem aqui na clínica que a gente vai ver. Então, a gente tem esses pacientes perto. Sim, né? Isso é muito importante. E esse suporte, ele te dá um diferencial também, né? Claro, a paciente se sente acolhida, né? Ela não se sente abandonada quando tem alguma intercorrência. E tem uma questão também que é importante, que é a dos padrões de beleza, né? Então, assim, os padrões de beleza, eles vão mudando, etc. Você costuma falar muito disso, né? E como é que você lida e como é que você recomenda, por exemplo, os seus alunos a lidarem com isso? Porque, às vezes, a moda agora é bumbum gigante, a moda agora é bumbum empinado. Tem gente que gosta de bumbum que é reto em cima. A moda agora é tirar a prótese de silicone. Exato, isso que eu ia falar. Quando chegar essa moda pro glúteo, vai fazer o quê? Exato. E eu falo exatamente isso, eu falo na consulta. Eu falo assim, a paciente vem, eu quero bumbumzão, eu quero que todo mundo saiba que eu fiz, eu quero, sei lá, 200 ml. Eu falo assim, você tá vendo o tanto de gente que tá tirando prótese de silicone agora? Esse preenchimento você não vai conseguir tirar. Então, assim, vamos devagar, vamos do menos pro mais. E os meus volumes são pequenos. Tipo, no máximo ali 150 ml. Eu trabalho muito com 90, 100 ml. É mesmo? Consigo um resultado muito bom com isso. Nossa, né? parece que é mais. Então, eu consigo um resultado muito bom com isso. Então, eu falo para o paciente, vamos devagar. E às vezes, quando a paciente quer mais, eu falo assim, não, porque se ficar do jeito que eu não acho bonito, eu não faço. Então, assim, tem que ficar de um jeito que eu acho que é legal, que é proporcional, né? Que não seja aquela coisa exagerada. Então, eu acho que é bem importante quando a gente fala de procedimento definitivo, isso, né? Porque não dá pra você... Imagina, a gente não sabe como vai ser daqui 20 anos. Mas mesmo temporário também. Os grandes Mesmo volumes, eles não são temporário. tão seguros, né? Não, imagina, um lábio, às vezes você vai encher demais um lábio com ácido hialurônico, a chance de comprimir um vaso, fazer uma isquemia, formar nódulo é gigante, né? Nos preenchimentos faciais, enfim. Às vezes a paciente tem lá um percentual de gordura super baixo e quer fazer uma mini lipo do abdômen, né? Então, cara, tem que falar, não dá, não vai ficar legal, vai ficar todo marcado o teu abdômen, né? Não vai ficar... Tem uma coisa que eu vejo muito também, é mais para cirurgião plástico,
manda engordar pra fazer lipoenxertia. Meu, que absurdo, né? Tem muito, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Pelo amor de Deus, gente. Tipo, e tem muito, né? Tipo, você não tem gordura pra gente enxertar no teu glúteo, você vai ter que ganhar peso. Olha só a que ponto chegamos, Não, né? É uma trabalheira pra emagrecer, né? E tem muita fake news, tem muita polêmica, tem muita coisa nesse meio, né? Principalmente nos procedimentos estéticos. Então, assim, você saber como é que o paciente consegue avaliar isso, por exemplo, como é que ele busca essas informações, ou como é que ele consegue meio que distinguir uma coisa que é de verdade ou por uma que não é verdade. Existe alguma fórmula mágica para isso? Existe. Eu acho que o principal, né, Ivan, é o posicionamento dos profissionais sérios. Por quê? Porque se esse paciente pesquisar e não achar uma fonte confiável, ele vai acreditar naquela fonte que vai aparecer para ele. Então, assim, os profissionais sérios precisam se posicionar, precisam estar posicionados e precisam ter coragem, né, de falar a verdade e tomar cuidado para não romantizar o procedimento. Porque se você romantiza um procedimento, você acaba querendo... consequentemente, você esconde as possíveis intercorrências. Então, assim, desde o começo, desde quando eu comecei a fazer procedimento estético, quando eu decidi que eu ia fazer um preenchimento com PMMA, eu já deixei isso bem claro, né? Então, assim, tem fake news? Tem. Por que aconteceu essas fake news? É porque aí entra um monte de questões. Mas, assim, tem profissionais médicos fazendo preenchimento com técnica inadequada? Tem, né? Não dá pra falar que não tem. Não dá pra falar que é tudo mentira, né? Tudo que estão falando mal do PMMA é mentira. Não é. Tem coisa que é verdade, né? Sim. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer o procedimento de uma forma correta e evitar as complicações, né? Então, assim, o produto é maravilhoso? É maravilhoso, né? Eu amo fazer os preenchimentos com PMMA, porém, ele é um produto muito delicado. É um procedimento de alto risco? É um procedimento de alto risco, igualzinho a Anvisa fala que é. Por ser um procedimento de alto risco, você precisa ter cuidado para fazer ele bem feito. Sim. Se você tomar todos os cuidados para fazer o procedimento no plano correto, com a antisepsia correta, sem exagero de volume, né? Sem querer inventar moda, fazer a técnica correta, dificilmente você vai ter uma complicação. O índice de complicações é muito menor do que uma lipoenxertia, a gente sabe disso, né? Mas por que ninguém demoniza a lipoenxertia, né? Demonizam o PMMA, né? Então a gente tem que olhar, quem que tá por trás daquele procedimento? É um profissional que às vezes nem é médico, ou às vezes é um médico que, sei lá, teve uma formação ruim, não aprendeu a técnica de forma correta, ou com excesso de confiança saiu fazendo o procedimento, né, sem os cuidados necessários. A gente tem que entender e a gente precisa separar. Então, assim, quando sai alguma notícia sensacionalista, principalmente em relação ao PMMA, e o paciente me questiona, quando eu não sei, eu falo, não, peraí, eu vou procurar informar. E eu falo a real. Eu falo a real pro paciente. Eu falo assim, esse produto, realmente, se for feito de forma inadequada, ele pode dar problema. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter... Não dá pra falar assim, não, isso aí nunca vai dar problema, isso aí nunca vai... Cara, é mentira. Tem intoxicação por paracetamol, né? Exato, intoxicação por... Cara, qualquer procedimento, você vai fazer um botox, cai o olho, né? Vai ficar com a pálpebra caída, pode acontecer. Então é importante a gente combater as fake news com as true news, né? Não adianta você querer mascarar e passar panos quentes ou passar uma cortina por cima das fake news, né? Porque você tem que pegar dentro daquela fake news, por que aconteceu essa complicação? Sim. Né? E aí a gente explicar para o paciente, isso aqui aconteceu por... E quando a gente vai pegar aquilo e vai entender o que aconteceu, a gente vai achar os erros. Sempre, né? Aquele exemplo do avião foi perfeito. Exato, você vai achar, né? Então, quando dá essas notícias, pode ter certeza, foi uma sequência de erros.
né? Às vezes a paciente fez um preenchimento com PMMA, ela quis mais, ninguém quis fazer, ela vai lá e vai com um profissional que não é médico, coloca silicone por cima, ou às vezes a paciente colocou, deu um nódulozinho que a gente poderia tratar, ou poderia deixar o nódulo quietinho, ela vai num outro profissional e fala assim, não, tem que tirar tudo, aí vai fazer uma cirurgia gigante, né? E aí a complicação que ela teve não foi do nódulozinho, foi da cirurgia que ela foi fazer, que é uma cirurgia mutiladora, né? Pra algo que não precisava. Então a gente tem que ser muito transparente em relação a isso e não ficar endeusando o produto nem o procedimento, ser transparente com o paciente, porque aí o paciente vai confiar em você, né? E se manter atualizado, né? Se manter atualizado, ter referências bibliográficas. Então assim, quando eu tô falando disso, tá? Eu tô falando disso baseado em quê? Onde que eu li isso? Ou quando alguém fala, né? Uma fake news, a PMMA mata, tá? Aonde você viu isso? Quantos casos? Aonde foi publicado? Como que o PMMA matou? Mas a resposta da fake news é sempre a mesma, né? É a minha experiência pessoal. As pessoas sempre respondem isso, é a minha experiência pessoal. E aí não tem argumento. Pois é. O que você vai falar? Pois é. Gente, eu tô pensando aqui, eu acho que a gente vai precisar gravar mais um episódio depois daqui a uns tempos, viu? Daqui uns tempos, poucos tempos. Daqui a poucos tempos. O Dr. Bruno já volta em setembro aqui pra São Paulo também, a gente já grava com ele em São Paulo. E podia gravar com ele com a Jo, né? Podia. Ela vai topar, sim, com certeza. E, Dr. Bruno, a gente tá meio que... A gente já tá um pouquinho além do que o normal, porque o papo contigo é muito bacana, é muito bom sempre. Mas acho que a gente vamos encerrar esse episódio aqui hoje. A gente ainda tem mais perguntas para te fazer, então a gente já meio que... Eu queria mais uma pergunta só. Claro. Sim, aquelas perguntas bem difíceis de responder. Se você estivesse formando hoje, o que você faria, assim, um profissional que está formando em 2024? Com o conhecimento que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje? É um mentorado seu ali, né? Bom, eu faria residência de novo. É mesmo? Faria, com certeza. Com certeza. As duas? Tá? Provavelmente faria cirurgia plástica. Tá? Faria cirurgia plástica. Faria cirurgia geral e cirurgia plástica. Eu acho que o conhecimento que você adquire numa formação tradicional ainda é muito superior a tudo que tem por aí. Tá? Se aprende sim muito num curso, mas você tem que ter uma base, porque se você não tiver uma base, aquilo que você aprende no curso você não vai conseguir colocar em prática, e muitas vezes aquele profissional que está dando o curso, ele tem uma experiência absurda, né? E aí você não tem como se comparar, né? Então na residência, para quem tiver a oportunidade de fazer uma residência, você tem ali todos os dias uma pessoa experiente, responsável, que vai te ensinar, que vai pegar na tua mão, e você vai tornar automático aquilo, sabe? Então, porque é muito intenso. Então, eu faria sim a residência de novo. Provavelmente faria cirurgia plástica, né? Porque hoje é o que eu vivo. E terminando a cirurgia plástica, talvez ali no último ano, eu já começaria uma mentoria para abrir meu consultório e para chegar o mais rápido possível aonde eu queira chegar. E é o caminho que eu segui e recomendo, tá? Porque vale muito a pena, é um investimento que vai te retornar ali 10, 20 vezes em um período curto de tempo, se você estiver disposto a ter a humildade de aprender com alguém que sabe mais que você, né? Então, assim, é um recado aí para os colegas médicos que estão começando agora: seja humilde, ouça as pessoas que têm mais experiência, peça ajuda para tudo, né? Você não sabe fazer marketing, você não sabe fazer gestão, você não sabe, você tem que aprender, você tem que contratar alguém que sabe, né? E um erro comum que a gente faz, às vezes é assim, eu vou abrir um consultório, beleza. Eu vou contratar a secretária que cobra, eu vou pagar baratinho na secretária, eu vou pagar baratinho na empresa de marketing, eu vou pagar baratinho na mentoria, eu não vou fazer o curso baratinho porque eu ainda não tô ganhando dinheiro, então eu vou investir pouco primeiro porque eu não tô ganhando dinheiro. A hora que eu estiver ganhando dinheiro, eu invisto mais. E aí nunca vai ganhar mais dinheiro, por quê? Porque você tá aprendendo com o júnior. Você tem que primeiro contratar o sênior, contratar os melhores de cada área que você precisa aprender.
a partir do momento que você tem esse conhecimento, beleza. Eu aprendi tudo de marketing com o Ivan. Agora eu posso contratar um cara que acabou de se formar e passar tudo para ele fazer, porque eu sei fazer um funil, entendeu? Então, topo de funil você vai fazer essa campanha, meio de funil você vai fazer essa campanha, fundo de funil, clica aqui para agendar consulta. Não funciona, não faça isso, não, sabe? O júnior não sabe isso. Ele vai querer usar o mesmo funil de marketing que usa para todo mundo, para você. E a mesma coisa que na gestão, a secretária que, né, às vezes ela tem uma experiência ali numa clínica de estética e aí você oferece ali um salário para ela, ela vem para ti, só que a experiência que ela tem de atendimento com o público é totalmente diferente. Então, assim, você precisa estar online. Então, assim, por que não buscar um vendedor de imóveis de luxo? Por que não pegar um vendedor de carros de luxo, que é a pessoa que está acostumada a lidar com o público que você quer na tua clínica? Contrata ele. Sim. Né? E eu acho que é esse o caminho, sabe? Sim, massa, muito massa. Doutor Bruno, muito obrigado. Imagina, né? eu que agradeço aí o convite. Sigam o Dr. Bruno nas redes. Como é que é no TikTok, YouTube, Instagram? @Dr. Bruno Matias. Eu acho que tudo é. Se não, no YouTube, vai aparecer aqui embaixo. Tem o link no Instagram, se precisar. No YouTube você vai encontrar lá, digitar o meu nome, no TikTok e no Instagram é @Dr. Bruno Matias. Fechou. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um capítulo do Pode Harmonizar. E a gente se vê daqui a um tempo. Obrigado, até a próxima. Obrigado.